Shalom, Shalom Mi, Shalom Silmara. E aí? Meu Deus, como a semana voa, hein? Glória a Deus. Hoje já é a minha 10ª live. Agora eu preciso decidir se eu faço amanhã ou não. Porque eram os 10 dias, né, do Yom Kippur. Oi, Shalom, meninas. Caramba, meu Deus. Pois é, amanhã, sexta-feira, dia 11. Glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra. Não tenho tema específico, né, dos estudos, mas eu quero trazer uma palavra que durante a leitura, dos apóstolos, agora eu já estou em Lucas, mas passando por Mateus, Marcos, e aí essa parte dos princípios das dores posso dizer que me apavorou um pouco. Então eu falei, eu vou levar a palavra ao povo sobre os últimos dias, porque nós estamos vivendo já, né, os últimos dias. Amém. Vou estar orando por vocês para iniciar, senão enrola muito, demora muito tempo. Aleluia. Pai, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por estar aqui diante de Ti, pela graça que o Senhor me deu durante esses dias, Pai. Obrigada, Senhor. Senhor, eu quero agradecer por cada um que vai estar assistindo, que já está assistindo e vai estar assistindo, Senhor Jesus, essas palavras. Essa ministração de hoje, sobre o que estamos vivendo, que são os princípios de dores. Que tudo que está acontecendo no mundo está cada vez mostrando que o Senhor Jesus está cada dia mais próximo e que nós precisamos estar atentos, Pai, porque o dia do Senhor vem e nós precisamos estar preparados para que subamos contigo, Senhor Jesus, no grande dia para a grande ceia. Então, que o Senhor venha ministrar, Senhor, sobre os nossos corações e cada vez mais ativar em nós o despertar, para que nós possamos despertar outras pessoas também. Porque isso é uma promessa do Senhor e nós sabemos que está cada vez mais perto. O nosso tempo nesse mundo está cada vez escasso, mais escasso. Os dias passando mais rápido. Então, Senhor Jesus, nos alerta e nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, Bianca. Aleluia. Shalom, acho que é Ade Antunes. Glória a Deus. Deus abençoe. Hoje eu vou estar falando sobre Mateus 24, a partir do versículo 3. Sobre os princípios de dores, depois eu estarei falando sobre a grande tribulação. Mas é a minha opinião, porque muitos falam que a gente vai passar pela grande tribulação, muitos falam que não. Eu, Josi, acredito que vamos entrar sim na grande tribulação, mas estarei falando desse detalhe mais à frente. Vamos lá, para não ficar muito longo, porque a leitura é longa. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e, em particular, lhe perguntaram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E aí, Jesus revelou a eles: Cuidado, que ninguém vos seduza. Gente, isso é um cuidado que nós temos que estar alerta. Porque o que tem de pessoas distorcendo a palavra do Senhor, distorcendo a Bíblia com as interpretações deles necessárias para o ego deles,
E o pior não é isso não é nenhuma novidade. O Senhor Jesus já nos alertava sobre isso. O pior é os crentes que não buscam ler a palavra do Senhor acreditando e achando que isso é certo. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para não sermos enganados. Mas eu vou estar falando sobre isso mais para frente, né? Porque Jesus vai falar sobre isso. E aí ele fala assim, ó: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então, assim, vocês, não sei se vocês já riram, né? Eu já achei muito engraçado o Henrique Cristo lá e essas papagaiadas toda. Mas isso aí, gente, tem que ser muito, muito disperso para poder cair nessa. Só que assim, os que virão ou os que já estão aí para desencaminhar os filhos do Pai do caminho dele, enganarão sim. Há muitos já estão enganando. E aí ele fala assim, ó: e vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia não vos desespereis. Não desespere, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então, assim, Josi, gente, como eu já disse, hoje vai ser sobre a opinião da Dona Josi, tá bom? E aí, eu vejo, quando eu leio esses detalhes, eu falo assim, porque tem muitas coisas que as pessoas ficam, gente, orem por lugar tal, orem por não sei pra onde. Por Israel é óbvio, a Bíblia sempre fala pra gente orar por Israel, pra gente enviar anjos, pra gente guardar Israel. Por quê? Porque Israel é um povo escolhido por Deus. Israel é um povo escolhido de Deus. Então, eles já são guardados. Então, quando a gente ora por eles, é bênção sobre as nossas vidas também, porque no fim das contas eles já estão guardados. Só que há lugares que há necessidade. Infelizmente, é triste. Quando passa um furacão, quando passa uma ventania, quando passa um dilúvio, como aconteceu, isso é muito triste. Porque, assim, são vidas destruídas, vidas que... Sim, mas, sim, eu sei que o Senhor guarda os seus, né? Da forma que Ele quiser. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem que acontecer. Jesus predisse aqui, ó, guerras, rumores de guerra, mas não é para desesperar, porque é necessário que isso ocorra, mas ainda não é o fim, mas é necessário que isso ocorra, para que mostre que a palavra dele está se cumprindo. Continuando. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isso, assim, isso que sempre existiu, né? Mas os princípios de dores acontecem tudo junto. Quando você tá falando, nossa, aconteceu um terremoto em tal lugar. Aí já vem a notícia que aconteceu, nação levantou contra outra nação e o motivo era torpe. Entende? Tudo junto. Uma notícia, outra notícia, tudo junto. E aí sim, aí ele fala, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores do parto. Sabe, mulheres que já estiveram grávidas. Sabe quando você tá assim lá pro 7º, 8 mês, né? Quando não nasce antes da hora. E aí você sente uma pontada, ai! Aí você fala, vixe, será que... Mas é 8 meses ainda. Então, essas são as primeiras dores de parto. As primeiras dores de parto, né, nessa tradução, né? Porque a gente precisa... As primeiras dores de parto são nação contra nação, rumores de guerra, reino contra reino, fome, terremoto. Só que, como eu disse, isso é necessário. É necessário. E aí, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, buscar a face do Senhor, pode ser que aquele ambiente onde o povo está buscando ao Senhor não passe por isso. Mas, quando não tem a proteção, o povo não se importa com o Deus de Israel, acontece. E é necessário. E aí, então, ele falou, entre eles vos entregarão
para serem afligidos. Entregarão quem? E condenados à morte. Então eles, né? Então eles os entregarão para serem afligidos. Quer dizer, a culpa vai cair sobre nós, cristãos, servos de Deus Altíssimo, que verdadeiramente serve ao Senhor. A culpa cai sobre nós. Então, e aí ele fala, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. E aí você lembra do que está acontecendo. Nada contra, nem a favor. Prêmio de melhor pastor, prêmio de sei lá o que, prêmio de melhor cantor, prêmio de não sei o que, de multidão. Mas Jesus nos alertou que a gente seria odiado por ser seguidor dele. Contraditório, né? Continuando. Nessa época, muitos ficarão escandalizados. Trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Isso não tem acontecido? Simplesmente você está ali, orando, dedicando, buscando. Não falo de mim, falo, né, de vejo reclamações. Se dedicando, buscando de pastores, porque eu acho que a dor que mais cai em pastores é a dor da ingratidão. Claro que, né, também não vamos dizer que, né, o pastor é santo. Não. Mas há pastores que se dedicam, buscam honrar, buscam orar, buscam estar cobrindo. De repente a pessoa, por conta de um não, vira a cara, sai da igreja. O que não é proibido sair da igreja, mas é proibido sair brigado, sair sem a bênção do pastor. Não é que é proibido, mas é maldição sobre a vida de quem saiu sem a bênção do pastor. E aí você sai, vai para outra igreja e tal, vai carregando aquele peso com você. E aí ele fala aqui, ó. Muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, que assim, hoje em dia, e eu ouvi ontem, né, de uma das minhas meninas, que eu discipulo, que como a empatia está cada vez mais distante das pessoas, do ser humano, porque ela foi falar algo e, assim, se viraram contra ela, então, e ela só estava falando algo, dando uma opinião, achando, porque assim, às vezes a gente quer dar uma opinião, achando que a gente está beneficiando a muitas pessoas, né? A situação não é para isso, agora o momento, vamos deixar para outro dia. E aí ela falou sobre isso. Trairão uns aos outros e se odiarão. E acontece muito isso hoje, né? Você conhece uma pessoa e a pessoa mete o pau na outra. Aí, beleza. Aí, quando você vai falar pra outra, fala, fulano, você precisa mudar. Não. Aí ela vai lá e defende. Aí se é uma pessoa mais tranquila, a pessoa fica quieta. Se é eu, já taco na cara, né? Eu já jogo no ventilador. Falo, mas era você que tava reclamando? Como assim? Você que tava reclamando, eu tô tentando ajudar a mudança. E aí você tava reclamando, agora tá defendendo. Então eu sou desse modelo, né? Como eu digo, o que eu sou aqui, eu sou lá. Se eu falei, falei. Se eu não lembro, eu vou falar assim, não sei, mas eu posso ter falado. Agora, se eu não lembro e não falei não, porque eu não sou de falar isso pra ninguém. Mas continuando. E aí ele fala assim, ó, Jesus falando, então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí tem pessoas que estão esperando o falso profeta, tá escrito assim, ó, F. Profeta. Vai rolar, não. Se você não tiver entendimento do que está escrito aqui, do que Jesus quis dizer, e não é, como eu já disse, não é através da pregação do pastor, pregação no YouTube, que você vai ter isso, não. É na sua leitura. É na sua leitura que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Se você não tiver conhecimento da verdade, a verdade não tem como te libertar, né? Vamos lá. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, meu Deus, o amor da maioria,
que é o amor de muitos. A maioria das pessoas se esfriará. E hoje nós vivemos um mundo, pelo menos por enquanto, por aqui, né? Quando estou viajando o mundo, mas estou vendo as notícias. O mundo, ou em nossa volta, o amor se esfriando, o egoísmo aumentando. Vou cuidar de mim porque ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu preciso me amar. Eu sou salva, então eu não preciso falar de Jesus para ninguém, porque cada um que vai buscar a sua salvação. Eu estou sendo salva. E aí que essa história de salvação é de graça, uma vez salvo, sempre salvo, e blá blá blá. Não vamos entrar nesse mérito. E aí ele fala assim, ó, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Como será esse final para ser salvo? Moleza que não vai ser, né? Nós vamos descobrir como vai ser esse final. E aí ele fala assim, ó, a este evangelho do reino será pregado em todo mundo habitado, e aonde tiver pessoas, onde tiver gente, esse evangelho precisa ir. Então, por isso que estão falando, Jesus está voltando, mas ainda falta muita gente para ouvir de Jesus. E aí ele fala aqui, mas se ele envia os filhos, não vai faltar muita gente. Mas a questão é, como diz a música da Fernanda Brum, a quem enviará, né? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Porque hoje as pessoas, quando querem fazer algo, querem púlpito, querem palco, desliga da tomada, não faz mais nada. E aqueles que não querem púlpito também não querem fazer nada, não. Então, sim, complica ele. E aí ele fala assim, como testemunho a todas as nações. E aí chegará o fim, quando todos ouvirem a palavra do Senhor. Vamos lá. Alguns julgam que quando a Bíblia estiver traduzida em todos os idiomas. Não sei. A palavra do Senhor pode chegar a todos os idiomas. A Bíblia traduzida já não sei se dá para levar por esse lado, né? Mas isso é o Josi. E aí, agora a gente entra na grande tribulação. A grande tribulação. Olha como vai ser, gente. Isso daqui que me deu uma apavorada. Nem tanto por mim, um pouquinho por mim também, né? Porque posso estar lá. Mas assim, pelas pessoas que eles não estão se preparando para isso. E eu me preocupei pelas pessoas que não estão se preparando para isso. Vamos lá, versículo 15. E assim, quando virdes a profanação horrível, do qual falou o profeta Daniel, profanação contra as coisas de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos e princípios do Pai, e aí sendo distorcido, quando isso estiver muito amplo no nosso mundo, no lugar santo, ó, profanação também no lugar santo, que a gente está vendo, né? O Senhor tem falado através de profetas que vai limpar os altares. No lugar santo, ao ler o profeta, entendereis. E aí ele fala aqui, ó, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E aí começa a tribulação. Olha como ela vai ser. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de casa, não desça para retirar coisa alguma dela. Não sei o que a pessoa vai estar fazendo no telhado, mas provavelmente é fugindo de alguma coisa aqui, né? Embaixo. Então, tá se escondendo no telhado. Quem estiver na Judéia, vá se esconder no monte. Quem estiver em casa e se esconder, quem estiver se escondendo no telhado, não desce para pegar nada em casa, não, porque é perigoso. Fique no telhado. E aí ele fala assim, aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Se você estiver no campo, fique no campo. Não volte para a cidade para pegar roupa, nada. Não volte. Se esconda no campo. E aí ele fala aqui, serão dias
terríveis para mulheres grávidas e para quem estiver amamentando. Olha o que o Senhor nos lembrou. As mulheres grávidas, porque as mulheres grávidas precisam de cuidado, precisam estar descansadas, precisam comer, precisam se alimentar. E na grande tribulação, não sabemos como vai ser, se vai ter comida ou não. Por isso que há pessoas fazendo, acho que é bucket que chama, né? Aqueles cômodos embaixo da terra, tocando comida lá e tal. Por quê? Porque caso necessário, vão fugir para lá e ficar lá até o tempo que der. Porque aqui tá falando bem simples. Se você estiver na Judéia, fuja pro monte. Vai pro monte. Se você estiver em cima do telhado, não desce para pegar nada em casa. Se você estiver no campo, não volte para buscar roupa. Esqueça. E aí ele fala, serão dias terríveis para as mulheres grávidas, porque a gente não sabe o que vai comer, o que vai, aonde vai ficar, como vai se esconder, quando vai ter paz. E aí ele fala assim, e para as que estiverem amamentando também, porque mulheres que amamentam também precisam comer, precisam de água. E aí no 20 ele fala assim, e orai, olha o alerta de Jesus, e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Nem no sábado. Por quê? Durante o inverno, se você sai, fuga. Fuga, você não vai falar assim, peraí que eu vou arrumar a mala para fugir. Não. Na grande tribulação, você não vai conseguir pensar nesses detalhes. E aí fala aqui, ó. Se você ore para que não seja frio, porque não vai dar tempo de pegar a coberta, não dá tempo de voltar para pegar a coberta. Não. Se você não tiver com blusa de frio, você vai morrer de frio, porque não dá para voltar de onde você saiu. Olha a situação. É assustador. E aí ele fala aqui no 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo. É porque quando chove, deve ter sido uma grande tribulação. Mas a água inundou e não tinha para onde fugir, né? Não adianta ir para o monte, não adianta ir para o telhado, não adiantava ir para lugar nenhum. Quando houve o dilúvio. Então, assim, Jesus fala que essa tribulação nunca houve no mundo. Que vai haver, nunca houve. E ele fala assim, ó, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Então, assim, hoje a gente está vendo que o nosso dia está abreviado. Há uns 3, 4 anos, hoje eu não sei ao certo, mas há uns 3, 4 anos atrás, ou mais, eu vi um estudo dizendo que nosso dia estava tendo 18 horas, não 24. Aparentemente 24 horas, mas o relógio com que os cientistas medem, o nosso dia tinha 18 horas apenas. E nós estamos percebendo, né, que cada vez mais rápido, cada vez mais ágil. Simplesmente ontem foi dia 1º, que foi o dia que eu comecei as lives. Hoje já estou na 10ª live. Então, assim, é muito doido. E os dias já estão sendo abreviados. Só que nesse dia da tribulação vão ser mais abreviados ainda. Porque vai ser muita loucura, muito sofrimento, muito choro, muito lamento, muita dor, muitas orações. E clamou ao Senhor para socorrer. Meu Deus. E aí, por isso que eu disse que eu fiquei apavorada por mim e fiquei principalmente apavorada pelas pessoas que estão indo para a igreja, buscando ao Senhor, algumas indo para a igreja, mas não estão alertas nem preparadas para esse dia. E aí ele fala assim, ó, nenhuma carne seria salva se não tivesse abreviado. Mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, tem muitos escolhidos, só que são poucos os que querem viver
o sobrenatural do Pai. São muitos escolhidos, mas por causa dos escolhidos, os escolhidos que estão vivendo a verdade do Pai, tá? Como eu já disse em outro... tô escutando barulho, é meu gato dentro da caixinha dele. Como eu já disse, o Senhor, a preocupação do Senhor é com nós cristãos, que estamos vivendo a verdade dele, estamos buscando nos arrepender, pedir perdão e buscando viver a verdade, viver uma vida de renúncia, viver uma vida de consagração. E a preocupação dele é com a gente. Então, assim, é óbvio que ele quer que nós vamos, né, pregar a palavra, resgatar o máximo de almas possíveis. Mas a preocupação dele é com a gente. Então, por causa dos eleitos, ele vai encurtar o tempo ainda mais. Então, cada ano que passa, vocês sempre a gente ouve falar de agosto, né? Sempre tem os memes de agosto. Dia 1º de agosto, aí passou 2 anos depois, dia 8 de agosto, e aí vai indo. Eu nem vi agosto, além do que eu tive tanto compromisso também no final de semana, acho que todos os finais de semana de agosto, eu tive compromisso. Então, assim, eu vi julho, falei, nossa, chegou agosto, e vi setembro, foi muito, muito sobrenatural. E tanto é que hoje já é dia 10 de outubro, e pra mim, ontem era dia 1º, hoje é dia 10. É muito doido. E aí ele fala assim, o tempo será encurtado. 23. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ele ou ali, que alguém vira vocês. Gente, pesquisem sobre a vida das pessoas que vocês seguem. Isso que eu tô falando, pessoas, né, pastores, apóstolos, essas pessoas que vocês julgam que é de Deus, que ninguém sabe, né? Porque hoje em dia tá um tal de usar, tava vendo um vídeo agora, tá um tal de usar os poderes, invocar poderes da alma e tal. Então, assim, parece que é o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo não faz parte daquela brincadeira faz tempo. Então, pesquisem na internet, pesquisem com quem realmente conhece os seus filhos. Quem? O Espírito Santo de Deus. Ele conhece os seus filhos, ele sabe aonde ele está, ele sabe com quem ele faz parte. Então, pesquisem a quem você segue, a quem você gosta de ouvir, pregações, essas coisas. Orem ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, isso é uma pessoa, o Senhor faz parte dessas coisas que é pregada, que é falada. Cuidado. E aí, Jesus alerta a gente que as pessoas vão chegar e falar assim, ó, vede, esse aqui tá o Cristo. Ou ele, ó, Cristo ali. Isso não são uma pessoa que se você vê que não tem nada de Deus, chegar em você e falar, aquele ali é o Cristo, você vai acreditar? Não. Por isso que você precisa conhecer quem é as pessoas que você segue. Porque às vezes você tem admiração por aquela pessoa é tão de Deus. E ela mostra maravilhas, prodígios. E aí quando ela chega e falar pra você, olha, o Cristo tá ali. Pode ser um falso profeta. E aí você vai e acredita, porque a palavra, Jesus alertou que a gente cairia, enganaria muitos. E aí ele fala assim, ó, não acrediteis nessas pessoas que vêm falar que ali está o Cristo, que ele é o Cristo, que Jesus Cristo já... Porque assim, não acredite. E aí ele fala assim no 24, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, apresentarão grandes milagres e prodígios. É isso que eu estou falando para vocês. Há muitos falsos profetas fazendo milagres e prodígios. E aí, vem trazendo, invocando poderes da alma. Ah, mas a alma tem como? Tem. Tem como você invocar poder da alma. Quem está por trás desses poderes, desses prodígios, dessas maravilhas? Satanás, né, povo? É o Satanás que entra na alma das pessoas, que dão o espaço
e simplesmente, através disso, elas vêm mudar a sua vida, trazer sobre você um poder sobrenatural. E muitas vezes até a própria pessoa acha que é o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo não faz parte disso faz tempo. E tem muitos falsos profetas que nem entendeu que ele é um falso profeta, que nem entendeu que todos os prodígios e maravilhas que ele faz não vêm de Deus. Amém? E aí eles enganarão a muitos. Por que nós temos que estar íntimos com o Espírito Santo? Porque você sempre vai sentir, com o dom do discernimento de espírito, sempre vai sentir que tem algo estranho ali. Nossa, mas o fulano parece ser tão de Deus, mas ele é estranho para mim. Tem alguma coisa ali que não é o certo. A gente tem que estar íntimo do Espírito Santo de Deus. Porque ele não vai permitir que falso profeta nos engane jamais. E aí, continuando. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, apresentarão grandes milagres, prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos, iludir até os escolhidos. E se nós escolhidos dançar, titubear um minutinho, a gente cai. Por isso que precisamos estar lendo a palavra de Deus e estarmos íntimos com o Espírito Santo de Deus. Continuando aqui no 25. Vede que eu, Jesus falando, eu pronunciei a vós. Portanto, eu pronunciei. Pré-anunciei, na verdade. Vede que eu, Jesus estava dizendo, pré-anunciei a vós. Então, assim, estejais alerta. O Senhor Jesus está nos alertando de falsos profetas. Cuidado com as pregações que você ouve. Cuidado com as palavras de homem que você ouve. Interpretações de homem que não tem a ver com o que a Bíblia está querendo dizer. Isso te arrasta para um lado que não é os céus. E aí ele fala assim, ó, vede, eu o pré-anunciei. Aqui, ó, ele está anunciando nesse capítulo, Mateus 24. E aí ele fala assim, ó, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, eis que ele está no deserto, não saiais. Quer dizer, se você estiver escondido, não vou aguardar o Cristo aqui. Aí alguém fala assim, então, eu vi tô sabendo que o Cristo tá lá. Gente, não tem tanta gente enganada? Eu tava vendo, acho que um vídeo, alguma coisa hoje, no YouTube, alguma pregação, né? Algum ensinamento falando de pessoas que, nossa, vem aqui, ó, gente, não sei se vocês já ouviram falar daquele povo que comprou terreno no céu, vendia sua casa, comprava terreno no céu. Então, assim, cara, é umas coisas que você fala assim, como que cai? Só que isso não é, esse é falso profeta balela, né? Falso profeta forrequinha. Porque os falsos profetas que já estão aí, que estão por vir mais ainda, é para desviar os escolhidos. E muitos cairão. Então, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, vai cair. E aí ele fala aqui, ó, eis que se disserem para você, ó, Jesus está no deserto. Porque assim, ó, a necessidade de buscar o Senhor nunca foi tão urgente dentro do seu quarto. Porque porque as igrejas, a maioria, não vou falar de todas, a gente não pode generalizar, mas as igrejas estão corrompidas. Os pastores acham que são donos das ovelhas. E aí, não, as minhas ovelhas, gente, as ovelhas é de Cristo. As ovelhas é do Pai. E aí fica segurando, fica amarrando as pessoas, muitas vezes oprimindo as pessoas. E elas entram num jugo que eu falo assim, não lê a Bíblia. Como você consegue entrar num jugo, num pastor? É que assim, né? Eu não posso falar isso porque isso o que eu estou falando é uma forma de julgamento sobre as pessoas. Isso é errado, o que eu estou fazendo aqui é uma forma de julgamento. Mas estou fazendo aqui para alertar vocês. Entende? Então, assim, leiam a palavra. A minha obrigação não é falar disso. A minha obrigação é falar para vocês. Leiam a palavra. Para não serem enganados. Para que ninguém arraste vocês para o lugar errado. Leiam. Busquem.
busquem ler, busquem estudar. Ouçam a palavra, tem no YouTube. Ouçam a palavra. Ouçam, dá para você ler a Bíblia, busque. E aí, ele fala aqui, ó, porque muitos vêm e vai falar assim, ó, tem pastores que não, mas Jesus só vem na minha igreja. Gente, placa de igreja não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. A placa de igreja não te leva a lugar nenhum. Então, porque eu sou da fulana, eu tenho que ficar só lá. Não tem que ficar nada lá. Ela não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Só que cuidado com o seu, cuidado com qualquer pastor. Leiam a palavra, porque a gente tem as nossas interpretações. A gente é ser humano, eu, você, pastores, apóstolos, a gente é ser humano. E o ser humano sempre vai enfiar o ser humano no meio da conversa. É igual, eu sou psicóloga. E aí a gente até brinca, os psicólogos, né? Quando alguém fala assim, você tá me examinando. Não, aí a gente brinca, não, eu cobro pra isso. Não se preocupe. Não tô trabalhando, eu cobro pra isso. Mas não tem como. Eu estudei 5 anos, continuo, né? A gente continua estudando. Não tem como eu tirar o que eu aprendi da psicologia da minha vida. Então, uma hora ou outra, eu vou estar usando de psicóloga, de psicologia, sobre uma conversa. Não tem como. Então, hoje eu sou pastora. Então, assim, se uma pastora, um pastor que está firmado em Deus, que lê a palavra, que tem uma vida de renúncia, não tem como ela não estar uma hora ou outra te corrigindo, te trazendo algo de Deus, porque é o que a gente vive. Como eu vivo muitas coisas do sobrenatural, não tem como eu não falar sobre isso. Você entende? Então, isso são frutos. Prestem atenção no que nas conversas de seus pastores, de seus presbíteros, de seus líderes. Prestem atenção nos detalhes. Que é esses detalhes que vão mostrar se eles estão em Deus ou não. Se ali habita o Espírito Santo ou não. Porque ali sempre vai ter algo do ser humano. Sempre vai ter algo do ser humano. Então, quando eu estou falando aqui, quando eu estou ministrando, quando eu vou ler, sempre vem algo da Josi aqui. Sempre vai vir algo da psicologia aqui. Porque quando eu busco ler, quando eu leio, a minha visão é sobre o comportamento. O meu interesse é no comportamento de Jesus, no comportamento, o porquê que a pessoa teve aquela reação, o porquê que Jesus teve essa reação à pessoa, qual era o motivo. Você entende? Não tem como tirar de mim isso. E é a mesma coisa. Então, quem está vivendo em Jesus, não tem como sair sem falar de Jesus, sem falar algo de Jesus, sem ministrar o que está vivendo. Então, você conhece por isso. Aí você vai lá, a pessoa prega, meu Deus, que maravilha. Isso, nossa, me levantou e a tal. Aí você, vamos comer uma pizza, não sei o quê. As conversas da pessoa não tem nada a ver com Deus. Aí você fala, mas é a mesma pessoa? Gente, todo mundo consegue vestir uma capa. Todo mundo consegue vestir uma capa, uma identidade. Eu aqui, eu não sou essa pessoa. Não, tudo bem que eu sou uma pessoa séria mesmo, né? Uma pessoa centrada. Mas assim, eu estou aqui para falar da palavra do Senhor, então o meu compromisso é com o Pai. Então aqui eu estou mais séria. Quando eu estou... Agora Josi, eu sou totalmente diferente. Eu sou séria, mas eu estou brincalhona. Mas quando está Josi, psicóloga, você não reconhece. Porque é outra pessoa. É como se eu vestisse uma capa. Sempre vai ter um pouco da Josi, sempre vai ter um pouco da psicóloga, sempre vai ter um pouco da pastora. Mas, em cada lugar que eu estou, em cada necessidade minha, eu vou estar mais focada no que é necessário para mim ali. Entende? E aí, continuando. E aí ele fala aqui, portanto, se vos disserem, eis que está ali no deserto, não saiais. Ou ainda, se ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa.
Não acrediteis. Isso é o Senhor nos alertando. Paz, Carla. Deus abençoe. Você tá bem? Deus abençoe. Depois você me manda um áudio me contando como é que você tá, hein, Carla? E aí, no 27, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, eu quero que vocês visualizem um relâmpago. Porque, imagina, nós do Oriente para o Ocidente, a pé, de carro, de avião, vai demorar. Mas o relâmpago do Oriente no Ocidente, você viu? Só viu o vulto. É isso. Então, assim, Jesus fala que da mesma maneira, o relâmpago parte do Oriente para o Ocidente, assim também dará a vinda do Filho do Homem. Você entende? Ó. Piscar de olhos. Só que o piscar de olhos é até demorado, né? Ó. Você ainda vê. É um rápido demorado. Mas o relâmpago do Oriente e do Ocidente, assim será a vinda do homem. Tá bom, Carla. Eu aguardo. Beijo. Então, é necessário. Hoje eu estou falando. Depois vocês assistam. Vocês que entraram agora. Assistam sobre hoje. O dia da grande tribulação. Os princípios de dores e o dia da grande tribulação. Porque é um alerta para nós. E é uma corda para nós. Porque a grande tribulação, eu creio que iremos passar. Pode ser por pouco tempo. Mas eu creio que iremos passar. E então aqui, ó, o Senhor Jesus está nos alertando. E ainda ele fala lá no... E aí ele fala lá no 25. Vede que eu os pré-anunciei a vós. Então, assim, vede que eu estou alertando vocês. Que se vocês estiverem num lugar, se escondam, não saiam para fora. E aí ele vai falar até para as mulheres grávidas, para que vão ser dias terríveis, mulheres grávidas, mulheres que estiverem amamentando. Então, assistam depois. Amém? Vou estar orando por vocês, em nome de Jesus. E creio eu que amanhã, como é o último dia, amanhã estarei fazendo, creio eu que estarei fazendo mais uma live. Vou orar ao Senhor. Amém. Pai, quero te agradecer por esta palavra maravilhosa que o Senhor trouxe a nós. Esta palavra, Senhor Jesus, que nos ensinou, Senhor, através dos seus filhos dos seus apóstolos. Pai, eu peço que o Senhor alerte os teus filhos. Senhor, que o Senhor direcione esta live a cada um, Senhor Jesus, porque ela estará gravada, a cada um que precisa ter esse alerta. A teus filhos, Senhor Jesus, que precisam entender a necessidade de estar diante do teu Espírito Santo, para não se perderem com falsos profetas, para não se perderem indo atrás de palavras ditas erradas, para suportarem, Senhor Jesus, os que vêm por aí. Porque, Senhor, os princípios de dores já iniciaram e a grande tribulação já está perto. Então, Senhor, não sabemos, não estamos preparados. Eu sei que os teus filhos não estão preparados, Pai. Eles ainda estão vivendo, Senhor Jesus, no mundinho deles. Não estão querendo fazer a tua obra. Estão vivendo embaixo de pastores. Estão vivendo, Senhor Jesus, do que é pregado em altar. Não tem buscado, Senhor Jesus, a tua palavra, conhecer a necessidade, Pai, do que a tua palavra traz sobre nós. Senhor, que esse vídeo seja um alerta. Que em cada lugar que ele chegue, que as pessoas se posicionem, Pai, para estar, Senhor Jesus, vivendo o melhor que o Senhor tem para viver. Para que eles venham estar, Senhor Jesus, preparados para o grande dia. E se passarmos pela grande tribulação,
para que eles saibam, Senhor Jesus, que aonde eles estiverem escondidos, que fiquem no mesmo lugar, que não saiam, que não dê ouvidos a conversas de falsos profetas, enviando em outros lugares, Pai, vendendo coisas, mostrando outros lados, falando que é o Cristo, Pai, porque os falsos profetas, Senhor, a Tua palavra diz que podem enganar até os eleitos. Então eu peço, Senhor, que acorde o seu povo, Senhor Jesus, através das palavras que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. E que os teus filhos, Pai, os teus filhos, pastores, apóstolos, que venham pregar, Senhor, a urgência de arrependimento, Pai. A urgência da conversão e a urgência de viver, Senhor Jesus, uma intimidade contigo no secreto, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, é no secreto que o Senhor vai nos dar o livramento que é necessário para cada um de nós. Obrigada, Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito. E eu abençoo a cada um, Senhor Jesus, que acabou de assistir esse vídeo. E que eles venham ter, Senhor Jesus, a atitude do posicionamento. Hoje, agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.